Começar hoje, ficou comigo, né? De falar sobre a matemática na China, não é isso? Eu falei da matemática na China semana passada e hoje eu fiquei devendo matemática na Índia. É isso aí que está projetado na tela de vocês, não é? Isso. E a partir da semana que vem, entram os grupos apresentando, não é isso? Isso. Matemática árabe, comigo e com o Anderson. Isso, beleza, show. Então vamos lá, vamos bater bola aqui, a matemática na Índia. Elas são complementares, né? Na China e na Índia vão andar juntas, como na árabe também. Hoje a gente vai dar um toquezinho na árabe só para... Eu nem tinha mais coisa para falar muito mais, mas eu só dei um toquezinho, senão fica muito extenso. Meu objetivo nessas aulas online é a gente compactar mais o conteúdo, né? Então vamos lá. Matemática na Índia, História e Filosofia da Matemática. A matemática hindu tem grande influência no mundo inteiro. Os universalmente conhecidos algarismos arábicos, né, são de origem hindu. Os hindus conheciam a extração da raiz quadrada e cúbica, tinham noções das leis fundamentais da trigonometria. Os conhecimentos matemáticos dos hindus são essenciais para várias ciências, foram divulgados na Europa pelos árabes. Uma das grandes influências da matemática indiana no Ocidente é através do matemático Bhaskara, ou Bhaskar, nascido em 1114, cujo nome evoca a solução das equações algébricas do segundo grau, que também foi um importante astrônomo. Isso não quer dizer que Bhaskara tenha inventado a equação do segundo grau, tá? Seu tratado de álgebra foi base para a álgebra da Europa, alguns séculos depois. Uma outra contribuição importante dos hindus para a matemática é a função do sino na trigonometria. Então, a gente vê aqui num panorama inicial que eles contribuíram muito, né, para a matemática que a gente tem hoje. Eles não tinham marketing, na verdade, quem difundiu todo o conhecimento dos hindus, né, produzido na Índia, foram os árabes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no meio do slide. E Bhaskara não é o autor da equação de Bhaskara. É dada pelos seus contemporâneos, né, em homenagem a ele. Ele iniciou alguns estudos, sim, em equações, mas ele não chegou à conclusão da equação que a gente utiliza aqui hoje, né? E não é a única forma de solução para as equações de segundo grau, tá? Mas tem um grande valor, foi através das equações de segundo grau que a gente consegue resolver as equações diferenciais aí de segunda a terceira ordem, né? Segunda ordem, perdão. Então a gente deve muito, né, a isso de matemática, aí a matemática produzida lá na Índia. Vamos lá. Muito pouco se sabe sobre o desenvolvimento da matemática hindu antiga, diante da falta de registros históricos autênticos. Uma fonte histórica antiga ainda preservada são as ruínas de uma cidade de 5.000 anos, encontrada em Mohenjo-Daro, um sítio localizado a nordeste da cidade de Harak, no Paquistão. Tá? Sítio, quando se refere a sítio ali, é sítio arqueológico, né? Então tem essa cidade e essa cidade traz algumas características bem interessantes que eu vou comentar com vocês. Mohenjo-Daro é uma antiga cidade planejada disposta em grandes ruas. O traçado de ruas ortogonais foi orientado para as direções norte-sul e leste-oeste. As maiores ruas em direção norte-sul, em linhas retas através da cidade. Ruas secundárias, né, executar leste-oeste, às vezes uma direção escalonada. Ruas secundárias são cerca da metade da largura das ruas principais. Túneis menores são 1/3 a 1/4 da largura das ruas principais. Então a gente tem aí nessa cidade que ela foi uma cidade planejada. Os tijolos são todos iguaizinhos, tá? Com a medida certa. O esgoto em forma de circunferência foi todo feito que a gente utiliza hoje, né? Aquelas caixas fluviais.
eles já fizeram há cerca de 5 mil anos atrás, né? Toda a pavimentação fluvial da cidade. Então, isso aí foi uma cidade planejada, pensada. As ruas são perpendiculares, todas certinhas, né? Isso quer dizer que eles tinham um pensamento lógico-matemático muito forte. Os numerais hindus, as evidências da origem do número zero. Foi há cerca de 2.000 anos que os hindus, no norte da Índia, começaram a usar símbolos numéricos que deram origem aos numerais usados até agora por nós. Na primeira linha da imagem de cima, numerais de há 1.000 anos. Na segunda, 800 anos. Na terceira, 600 anos. Na última numeração atual. Então a gente vê a evolução. Você vê aqui na primeira linha, ainda não tinha o zero, né? Porque eles não tinham noção do zero ainda. O zero veio bem depois, né? O zero. A criação do zero pode ser considerada um fato tão importante para a humanidade quanto o domínio sobre o fogo ou a invenção da roda, na pré-história. Apesar de ser um número natural, ele não foi criado como unidade natural, isto é, não foi criado para a contagem. A maior dificuldade de encontrar o zero não foi arrumar somente um algarismo para simbolizar um nada, mas algo que funcionasse dentro dos sistemas de numeração posicional, né? O zero foi o último número natural a ser criado. Sua origem deveu-se não a necessidade de marcar a inexistência de elementos no conjunto, mas uma concepção posicional da numeração. O zero e a escrita posicional resolveram o problema da mecanização das operações numéricas, dos cálculos, o que permitiu a criação das máquinas de calcular e dos computadores. Basta lembrar que a base binária, composta pelos algarismos 0 e 1, constitui o fundamento da linguagem computacional. Então a gente vê a importância do zero, né? Se a gente só tivesse o 1, a gente não teria a linguagem binária que a gente tem hoje, que a gente chama aí em computação de linguagem de baixo nível, né? Não é isso, Roner? Estou falando besteira ou estou falando certinho? Está falando certinho mesmo. O binário é a base, né? É aquele 0 e 1, aquele elétron passando lá no chip. É bacana. E o 0 e 1, e essa parte binária também ajudou muito nos teóricos americanos. Porque reza a lenda que o teórico americano, ele também deu a ideia da criação do computador. Porque a pessoa jogava para o lado uma linha que era 0 e a outra que era 1. E ali, jogando para os lados, ela fazia alguns desenhos. Então, reza a lenda que naquela época ali deu também uma ajuda para a criação do computador. O negócio que é mais de... Começou há 5.000 anos, né? Influencia a gente até hoje. E hoje, com a tecnologia, é essencial, né? Se não houvesse isso lá, a gente estaria bem atrasado hoje, né? A gente não estava nem nessa aula. É verdade. Muito bom. Então, utilizando o ábaco, em vez de operarem com pedrinhas, os hindus utilizavam os 9 primeiros algarismos escritos. Os algarismos eram traçados nas colunas de areia, sendo que se apagavam as quantidades quando essas completavam a dezena, isto é, transportasse uma unidade para a ordem superior, o nosso famoso vai-um. Quando o número de determinada ordem faltava, bastava que eles deixassem a coluna vazia, por exemplo, para operar com o número 407 representado. Então, aqui, ó, tinha o 4, o espaço vazio e o 7. Então, essa leitura aqui era o 407, né? Para a leitura de números como esses, fez-se necessária a criação de uma palavra particular para a ausência de unidades. Esta palavra criada pelos sábios hindus foi muito simples. Sunya, que significa vazio. Ela indicava exatamente a coluna do ábaco que estava sem nenhum elemento. Estava sunya, vazia. Então, interessante, né? A ideia do sistema posicional já existia, mas a gente precisava de um símbolo que coubesse dentro desse sistema, que ao mesmo tempo que ele simbolizava o nada, ele influenciava na posição que ele estava.
Então, não era algo simples de se encontrar. Né? Então, aí está a tamanha dificuldade. E por que se construiu de 1 ao 9, mas o 0 foi bem posterior? Cerca de 400 a 500 anos posterior que conseguimos colocar o 0 aí, né? Para funcionar. Aí tem um templo indiano na cidade de Galior, foi dedicado a Vishnu. Nesse templo existe uma tabuleta em que está gravada uma das primeiras ocorrências do número 0 na Índia. Nessa tabuleta há menções de criação de um pequeno templo do século IX hindu ao lado oriental do Planalto. Neste texto consta o registro mais antigo do 0. Então aqui é uma fortaleza, que essa primeira foto que eu coloquei, uma fortaleza que tem lá na Índia. Dentro dessa fortaleza se tem esse templo hindu, e dentro desse templo a gente tem uma placa lá, que está aqui, ó, que eu botei para vocês. Ó. Fortes evidências baseadas em achados arqueológicos indicam que a criação do símbolo para o 0 se deu por volta do século V. Ela ocorreu quando os hindus passaram a representar as quantidades utilizando seus próprios algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? E o princípio posicional sem a utilização do ábaco. Os numerais que até então não existiam foram do ábaco, ganharam independência e passaram de elementos mecânicos para elemento racional. Então, pessoal, a gente tem aí, né, a primeira evidência, né, da utilização do número 0, e também agora eles podiam calcular sem a ajuda do ábaco, né, um sistema decimal completo. É dessa forma que essa fantástica escrita numérica consegue, com apenas 10 símbolos, escrever todos os infinitos números que o cérebro humano possa imaginar. É algo extraordinário, né? Você ter 10 símbolos e você consegue escrever qualquer número, qualquer coisa. Então aqui debaixo, né, dessa tabuleta, perto do 270, no texto em que está o 270, está escrito assim: e toda a cidade deu ao templo que Ala, filho de Vailambatar, havia causado a ser construída. Um pedaço de terra, 270 astas de comprimento. Era a unidade de medida que eles usavam, né? Astas. Enfim, foi o primeiro registro encontrado mais antigo. Então aqui, a gente tem aqui cálculos feitos no chão que deixavam um círculo vazio após a subtração, né? Eles faziam a operação, eles tiravam e deixavam o buraco. O buraco simbolizava o vazio, a inexistência, né? Então eles precisavam dessa simbologia. Talvez seja porque o 0 é assim, né? Pode ser. Não podemos afirmar, mas pode ser. Do 0 ao infinito. Graham Gupta, famoso matemático indiano do século VII, demonstrou algumas das propriedades essenciais do 0. Suas regras básicas para o cálculo envolvendo o 0 ainda são ensinadas em escolas de todo o mundo. Então ele começou a pensar o seguinte: 1 mais 0 igual a 1. 1 menos 0 igual a 1. 1 vezes 0 igual a 0. Mas ele pensou o seguinte: quando tentou dividir 1 por 0, qual número multiplicado por 0 igual a 1? A solução exigia um novo conceito, o infinito. Então, o que acontece aí? Ao encontrar o 0, encontra-se também a possibilidade do infinito, né? Então, a gente tem lá 1 dividido por 0. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, como 0 dividido por 0 é uma indeterminação, né? 1 por 0 é uma infinitude. Então, a gente chega aí a alguns outros conceitos, porque o número, né, o conceito de número evolui e os outros conceitos evoluem juntos. Os árabes divulgam ao mundo os números hindus. Simba, o marujo, Aladim, sua lâmpada maravilhosa,
Harun al-Rashid são nomes familiares para quem conhece os contos de As Mil e Uma Noites. Mas Simba e Aladdin são apenas personagens de um livro. E Harun al-Rashid realmente existiu. Ele foi o califa de Bagdá, do ano de 786 até 809. Durante seu reinado, os povos árabes travaram uma série de guerras e, com o prêmio de guerra, livros de diversos centros científicos foram levados para Bagdá e, posteriormente, traduzidos para a língua árabe. Então, a gente começa a vincular a história, né, da Índia com os árabes, devido a essas guerras que haviam, os despojos da guerra, né, aquilo que sobrava, era o vencedor levava. Então, o que acontecia? Esse camarada aí, al-Rashid, era um cara que gostava de estudar, então todos os livros que ele encontrava, ele levava. Ele levou muita coisa da Índia, né? Então, a gente vê que essa influência é o seguinte: eles que divulgaram, os hindus encontraram todo o sistema decimal, mas quem foi o grande divulgador que fez o marketing disso tudo foram os árabes, né? Os algarismos indo-arábicos. Por isso que a gente chama indo-arábicos, né? Que foram inventados pelos hindus, mas os árabes que transmitiram todos esses conhecimentos à Europa Ocidental. A gente tem aqui, ó, 300 a.C., como é que era a composição, depois 500, a evolução, né, do símbolo, os árabes usando, os árabes na parte da Espanha utilizando aqui, ó, 1400 depois de Cristo, o sistema a Itália utilizando, e o sistema que a gente usa atualmente, né? Tá aí. Bem bonitinho para vocês, tá? A geometria, o que a gente tem sobre a geometria? Malhana Sutra Shubha apresenta a construção de formas geométricas como quadrados e retângulos. Ele também dá aproximações geométricas de área e transformação de uma forma geométrica para outra. Estes incluem a transformação de um quadrado em um retângulo, de um triângulo isósceles em um trapézio, de um triângulo isósceles em um triângulo qualquer, de um losango em um círculo em um quadrado. Então, o que ele começou a apresentar nos seus escritos, nessas transformações de figuras geométricas? Então, evoluiu também bastante a geometria lá na Índia, tá? A raiz quadrada também. A construção de um altar também levou uma estimativa da raiz quadrada de 2, como encontrada em 3 dos sutras. Sutras eram escritozinhos, tipo de livretos, né? No sutra Baharayana, ele aparece como: a medida deverá ser aumentada em seu terceiro, e este terceiro novamente para o seu próprio 4, menos 34ª parte desse quarto, o que é o valor da diagonal de um quadrado, cujo lado é a medida, o que nos leva ao valor da raiz quadrada de 2 como centro. Então ele faz aí o cálculo que ele pensou para encontrar a raiz e dá certinho, né? Dá certinho. Raiz de 2 aproximadamente 1, mais 1/3, mais 1 sobre 3 vezes 4, menos 1 sobre 3 vezes 4 vezes 34, que dá aproximadamente 1,4142. E ele chega ao processo muito bacana, né? Se você pensar um quadrado, vou botar aqui, quadrado, né? E a diagonal desse quadrado. Então aqui eu tenho 1 e 1. A diagonal é a raiz de 2, né? Se a gente aplicar aqui o teorema de Pitágoras. O número π. Os matemáticos da Índia também solucionaram o mistério de um dos números mais importantes da matemática, π. π é o valor numérico da razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. É um número que aparece em todos os tipos de cálculos, mas é especialmente útil para engenheiros e arquitetos, já que toda medida envolve curvas, já que é π. Durante os séculos, os matemáticos procuraram o valor preciso de π, mas foi no século VI que o matemático indiano, esses nomes me matam, tá? Aryabhata
deu uma aproximação bastante precisa, 3,1416. Ele também usou o pi para medir a circunferência da Terra, chegando ao valor de 39.968 quilômetros, um número muito próximo daquele que conhecemos hoje, 40.075 quilômetros. Madhava percebeu que, adicionando e subtraindo diferentes frações, era possível determinar uma fórmula exata para π. Essa fórmula ainda é ensinada em muitas universidades ao redor do mundo, como se tivesse sido descoberta pelo alemão Rudolf Leibniz no século XVII. Na verdade, Leibniz ele não criou nada, ele já pegou algo que os indianos já tinham feito e só apresentou, né? Escreveu. Então aqui, você imagina, nesse tempo aqui, o camarada, no século VI, né? Ele conseguiu medir a Terra, achar, né, a circunferência da Terra, um valor bem aproximado com os instrumentos que a gente tem hoje. Quase erro nenhum. Né? Se a gente for pensar hoje, isso ainda é quase erro nenhum. Outras contribuições. Os matemáticos indianos também foram responsáveis por mais descobertas em trigonometria. É verdade que os gregos foram os primeiros a desenvolver o que podemos chamar de dicionário, que traduzia a geometria em números e vice-versa. Mas os indianos foram mais longe. Eles usaram a trigonometria para estudar o mundo ao seu redor, o que inclui navegar pelos mares e calcular distâncias espaciais. Matemáticos indianos, por exemplo, conseguiram calcular a distância entre a Terra e a Lua e entre a Terra e o Sol. Então a gente vê aí a importância, né, desses caras que eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje e conseguiram fazer feitos extraordinários, né? As referências que eu usei, pessoal, foram Boyer, o Ibis, né? E esses dois sites aqui, um do INPA e um também aqui, muito interessante aqui, muita coisa eu tirei aqui desse site. Tá? O nosso cronograma, lembrando aqui, tá? Então, aula passada eu falei da China, aula de hoje eu falei um pouquinho da Índia, né? Aula que vem, Mustafa e Anderson estarão falando sobre a matemática árabe. No dia 27, a matemática na Europa, na Idade Média, Juliano e André. Né? No dia 3/11, a matemática no Renascimento é Rony e Bander. Depois a gente para fazer uma revisão, depois vem a prova. A princípio, se tudo correr bem, sem problema, vocês vão ficar com 5 pontos da apresentação do trabalho e mais 5 pontos eu vou botar na prova. Tá certo? Tudo bem? Perguntas? Okay. Mustafa? Tudo ok, certo. Tudo ok? E André, tudo tranquilo, amigo? Ju, já escreveu que tá tudo certo. Rônia, tranquilo? Tá tudo tranquilo já, tudo certinho. Tá no esquema? Anotou aí quando você vai ter que apresentar? Rônia? Já falei com o Wander também, a gente já está sincronizando já. Beleza. Então, gente, a aula hoje foi bem pequenininha, tá? Mas ali eu consegui dar uma síntese da matemática na Índia, dar outras contribuições, mas ali é uma síntese geral e o ideal é que depois vocês vão buscando mais informações, né? Claro que a gente só dá o caminho. E cada um, de acordo com a sua necessidade, vai buscando mais e mais aí. Tá certo? 6h30, dá tempo de eu tomar um café e ir para a aula da professora Maria Verônica, não é isso? Qualquer empecilho, Mustafa, você me avisa. Eu sei que vão ter a prova também da Maria Verônica, tem trabalho e tal, aí qualquer coisa a gente pode fazer igual fez. Dou um diazinho para vocês aí na prova dela, entendeu? Tá bom, eu vou ver isso. Só para não ficar confuso. Tá certo? Eu não sei, o Anderson mandou uma mensagem para mim, ele estava com alguns problemas familiares lá, mas depois eu vou saber o que houve. O Paulo, que eu não consegui mais contato mesmo, gente.
realmente eu não consigo mais. Né, gente? Mando mensagem de vez em quando para ele, ele não responde, não fala nada. Entendeu? Infelizmente. É bem estranho, eu também achei estranho, Juliano. Tava tudo bem, né? Vocês falaram que ele assistiu uma aula, depois sumiu, desapareceu. Ele desapareceu depois de uma aula, na sexta-feira. Ele estava acompanhando tudo certinho e de repente sumiu. Acho que ele nem fez as provas, porque ele não participa das aulas, não faz nada. Foi na aula de física, André? Mas ele teve algum embate, algum problema lá? Na aula de física? Foi na aula de física, mas eu acho que não teve nenhum tipo de problema, não. Só teve um momento em que ele conversou com o professor, mas eu particularmente acho que não tem tido nada a ver, não. O professor estava falando sobre sistema de numeração, não, unidades numéricas. Eu não lembro o que foi, gente. Era alguma coisa de unidade. Aí o Paulo conversou com o professor e falou, olha, não concordo e tal. Aí, sobre o SI, isso. Sistema Internacional de Unidades, né? O professor estava usando uma medida